Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo sobre Git básico e versionamento. Eu sou o professor Fagner Antunes Dornelles, aqui do IFSUL, Campus Camaquã, e a minha intenção com esses vídeos aqui é passar uma introdução ao versionamento de código, Git e o GitHub. Então aqui falar um pouquinho sobre a estrutura dos vídeos, quais assuntos eu pretendo abordar, qual vai ser a sequência. Então vamos começar falando o que é o controle de versão, depois vamos falar o que é Git, o que é GitHub, e então a gente vai para a parte prática, como usar o Git. Eu coloquei em básico ali entre parênteses porque a minha intenção é realmente mostrar o básico, tá pessoal? Eu quero fazer algo bem prático, assim, bem simples, para que vocês, acompanhando esses vídeos, vocês sejam capazes de instalar o Git e começar a usar. O Git é uma ferramenta cheia de funcionalidades, mas a minha intenção com esses vídeos aqui é mostrar apenas o básico. Então a gente vai fazer a instalação, vamos criar um repositório local, vamos alterar o projeto e commitar, coloquei entre aspas porque é um apelido que a gente costuma usar. Reverter versão do código simulando um cenário real, então é algo para ser bem prático mesmo, beleza? E depois disso vamos ver como usar o GitHub, também criar um repositório, commitar o código do projeto, alterar o projeto, commitar, essas coisas assim que vão ajudar a quem está assistindo esses vídeos a realmente começar, a dar o pontapé inicial, tirar as dúvidas que impedem vocês de começarem a usar o Git e o GitHub. Tanto qualquer uma das duas ferramentas possuem muitas outras funcionalidades e são ferramentas muito boas e existe muito material disponível, inclusive gratuito, mas minha intenção aqui é realmente ajudar vocês com o início. Beleza, pessoal? Então, por fim, temos um bônus 1 ali, que vai ser uma ferramenta gráfica, Tortoise Git, que eu utilizo bastante particularmente. E por fim, ali o bônus 2, GitHub Pages. É uma parte bem interessante do GitHub também. Vai ser legal a gente falar um pouquinho sobre ele. O que é o controle de versão? Então, pessoal, um sistema de controle de versões, ou versionamento, é um software que tem a finalidade de gerenciar diferentes versões no desenvolvimento de um documento qualquer. Tá, eu deixei em negrito ali, um documento qualquer. Esses sistemas são comumente utilizados no desenvolvimento de software, para controlar as diferentes versões, o histórico e desenvolvimento dos códigos-fontes e também da documentação. Então, o que é importante te falar disso daqui? Dos códigos-fontes e também da documentação. Então, pessoal, um sistema de controle de versões não é necessariamente utilizado apenas para desenvolvimento de software. Vocês podem ver ali que ele serve para gerenciar diferentes versões no desenvolvimento de um documento qualquer. E o que isso significa? O que pode ser um documento qualquer? Vamos usar um exemplo de um artigo que tu está escrevendo no Word lá. Vamos dizer que tu já está lá escrevendo teu artigo do TCC, já está lá na página 47, certo? E por algum motivo, tu fez um Ctrl V, fez alguma coisa ali que tu perdeu 3 páginas, não se deu conta. 3 páginas que já estava prontinha, revisada, show de bola, perdeu aquelas 3 páginas ali, e tu não se deu conta e seguiu escrevendo e salvou teu documento. Beleza, agora que tu salvou aquelas 3 páginas que tu tinha perdido, tu vai ter que reescrever. É isso que tu vai precisar fazer. Porém, se tu estivesse escrevendo esse documento utilizando um sistema de controle de versões, isso não iria acontecer. Porque a função do controle de versão é exatamente tu ir salvando por etapas a construção, o desenvolvimento daquele documento que está sendo construído. Então tu não vai sentar na frente do computador e escrever o teu artigo do TCC de 59 páginas em uma vez só, né? Tu vai fazer isso durante vários dias. Se tu pode fazer isso salvando no teu Google Drive, por exemplo, já é algo bem
melhor do que salvar apenas no teu computador local, do que salvar apenas no teu pendrive. De certa forma, até já é um cuidado parecido com o controle de versão, tu estar salvando no Google Drive. Mas se tu utilizar um software mesmo de controle de versão, para escrever o teu artigo do TCC, tu vai ter toda a segurança que esse sistema oferece. Porque o que acontece? No primeiro dia, tu vai abrir o documento, vai escrever a página, a introdução, enfim, só simulando aqui, não estou discutindo metodologia científica como escrever o artigo, tá? Mas tu vai começar a escrever as primeiras páginas do teu artigo, quando terminar, deu por hoje, salvou o teu arquivo, tu vai fazer um commit no teu sistema de controle de versão. Esse commit vai salvar aquele estado atual do documento. Beleza, está salvo tanto o documento quanto no teu controle de versão. Agora no outro dia tu vai continuar, tu segue alterando, quando tu terminar de novo tu salva e vai commitar no controle de versão. E assim vai indo. Quando vocês chegarem lá no segundo mês que vocês estão escrevendo o artigo, vocês têm um registro inteiro de todos os dias que vocês fizeram o commit no controle de versão. Se for necessário tu voltar, mas o que eu escrevi lá no dia 15? Eu precisava escrever aquilo que eu apaguei, aquelas 2 páginas que eu apaguei lá no dia 15 que eu estava escrevendo. Tu vai ter todas as versões, todas as partes que tu salvaram, tu pode reverter o arquivo para uma posição antiga, tu pode pegar o conteúdo do arquivo daquela data e exportar e ter ele um documento íntegro, apenas de uma versão que ficou para trás no tempo, e por aí vai. Esse é apenas um exemplo do que a gente pode fazer com um documento de texto, por exemplo. Certo? Então, agora imaginando esse cenário, vocês podem já ter uma ideia de como isso se torna importante no desenvolvimento de software. Em inúmeros arquivos que a gente tem no nosso projeto de software, seja um aplicativo Android, por exemplo. Quantos arquivos a gente tem no projeto Android? Imagina. Cada um desses arquivos, quando a gente alterar eles por uma correção de um bug ou por uma funcionalidade nova que a gente adicionou, a gente vai estar salvando o nosso controle de versão. Isso vai nos dando a segurança de ter um histórico de cada alteração que foi feita. Então, alguns exemplos de softwares de controle de versão. Nós temos o Git, que é um dos maiores, um dos mais conhecidos, mais utilizados hoje em dia. Temos o SVN, que também é um excelente sistema de controle de versões. Mercurial, e existem muitos outros. Esses 3 são sistemas gratuitos, tá? São de código aberto, que pode ser utilizado à vontade, mas existem outras versões, outros aplicativos que são pagos, são comerciais, e enfim. Esses aqui são os que a gente mais ouve falar. Então, continuando aqui sobre o controle de versão, alguns objetivos, algumas características. Por que a gente vai usar um controle de versão? Então, principalmente o controle do histórico. Tá, pessoal? É o que eu dei no exemplo ali da gente estar construindo o nosso artigo do TCC. A gente tem uma facilidade em desfazer e a possibilidade de analisar o histórico do desenvolvimento. Então imagina que legal também tu ter esse controle, de tu poder analisar o histórico do que foi construído dia após dia, cada uma das alterações. Tu pode inclusive comparar, tu pega lá a alteração do dia 15, por exemplo, tu está agora no dia 32, e tu pega lá o dia 15 e tu compara o que foi alterado aqui do dia 14 para o dia 15. Tu consegue ver todas as linhas que foram alteradas, tudo muito detalhado, assim, muito profundo. Trabalho em equipe, esse também é um dos pontos principais do sistema de controle de versão, mas já fica um pouco mais fora do que nós vamos tratar aqui, beleza? Mas o sistema de controle de versão permite que diversas pessoas trabalhem sobre o mesmo conjunto de documentos ao mesmo tempo e minimiza o desgaste provocado por problemas com conflitos de edições. Imagina que legal vocês estarem trabalhando no mesmo código-fonte de um software, por exemplo, tu e o teu colega. Só que se vocês estão trabalhando sem um software de controle de versão, cada um tem uma cópia do projeto. Então tu está corrigindo a tela de cadastro X e o colega está corrigindo o relatório.
Beleza, agora tu terminou a tua tela e o colega terminou o relatório. Se cada um de vocês compilar uma versão, a do teu colega vai ter um relatório bom sem tela de cadastro, e a tua versão vai ter tela de cadastro, mas não vai ter o relatório, porque são duas cópias de projeto diferentes. Então o controle de versão resolve muito esse problema também. Ele fica centralizado no repositório daquele projeto, e cada um dos dois desenvolvedores que vai estar trabalhando vai atualizar a sua cópia do projeto, fazer suas alterações e depois vai comitar, depois vai salvar e enviar essas alterações para o repositório centralizado. Beleza? Marcação e resgate de versões estáveis, isso aqui acontece para softwares mesmo, tá? Quando a gente tem uma versão lançada em produção, por exemplo. Então, a maioria dos sistemas permite marcar onde é que o documento estava com uma versão estável, podendo ser facilmente resgatado no futuro. Uma ramificação do projeto, essa é uma funcionalidade muito legal também, mas é um pouco mais complexa, tá? E ela faz sentido quando a gente trabalha em um time. Então, a maioria das implementações possibilita a divisão do projeto em várias linhas de desenvolvimento, que podem ser trabalhadas paralelamente, sem que uma interfira na outra. Então, são ramificações, são branches no Git. Então, segurança. Possui mecanismos para evitar qualquer tipo de invasão de agentes infecciosos nos arquivos, e somente usuários com permissão poderão mexer no código. Isso aqui é muito importante também. Trabalhando em uma equipe também, a gente pode ter alguns que são os desenvolvedores que vão precisar mexer no código e outros que precisam ter acesso, mas não podem modificar, podem apenas ler, por exemplo, somente leitura. Então, os softwares de controle de versão costumam ter esse tipo de configuração para a gente fazer também. Esse usuário tem permissão nesse projeto, aquele usuário não tem permissão nesse projeto, por exemplo. E confiança, então, o uso de repositórios remotos na nuvem ajuda a não perder arquivos por eventos inesperados. Hoje em dia a nuvem já nos auxilia em tantas coisas, a gente tem diversos servidores que estão na nuvem que nós podemos usar eles para controlar a versão do nosso código. E assim a gente evita uma perda de dados, por exemplo, por não ter um backup adequado, por uma falha de ambiente, por prender fogo no computador, enfim, diversas coisas que podem acontecer. Então, o que é Git? Apenas um dos maiores dos sistemas de controle de versão disponíveis. Como a gente acabou de ver, existem vários sistemas de controle de versão e o Git é um deles, é um dos maiores, com certeza é um dos mais usados atualmente, mas não é o único. O Git é um sistema de controle de versão distribuído, de código aberto e gratuito, projetado para lidar com tudo, de projetos pequenos a grandes, com velocidade e eficiência. Então, pessoal, o Git é esse sistema de controle de versão. Certo? Ele é um dos mais usados atualmente. Essa descrição eu peguei do site mesmo, tá? Ele funciona para projetos grandes e funciona para projetos pequenos também. Então, sem muita explicação aqui, é só mesmo para conceituar rapidamente cada uma das coisas que a gente vai estar vendo na prática. O Git é esse cara, então, esse sistema de controle de versão. O que é GitHub? O GitHub é um servidor Git online, colaborativo e amplamente utilizado. Então hoje tem muita gente usando o GitHub. Essa descrição também é do site. É uma plataforma de desenvolvimento inspirada na maneira como você trabalha. Do código aberto aos negócios, você pode hospedar e revisar códigos, gerenciar projetos, criar software junto a 50 milhões de desenvolvedores. Então, depois que a gente que a gente iniciar com Git ali, vocês entenderem o que é um repositório, o que é um servidor Git, vai ficar um pouco mais claro como que o GitHub funciona. E mostrando alguns exemplos também na aula prática de GitHub, vai ficar bem mais claro para vocês o que é cada uma dessas coisas. E assim, pessoal, o GitHub hoje é o lugar onde a maioria dos projetos de código aberto estão hospedados, tá? Então, algum software que vocês conheçam, que vocês utilizem de código aberto, talvez o código dele esteja no GitHub. E por ele estar no GitHub, vocês sabendo usar o Git, vocês podem simplesmente fazer uma cópia do repositório desse projeto inteiro para dentro do computador de vocês, para vocês
editarem ou para vocês estudarem como que aquele código foi construído, para vocês verem como que é um código de um projeto grande. Bem resumidamente, o GitHub é isso. Então, alguns exemplos de código aqui. A gente tem esse primeiro link, Developer Android Samples, ele é os exemplos que a gente tem dentro do site do Desenvolvedores Android. Então, eu até vou abrir ele aqui para dar uma mostrada. Então, esse é o site Desenvolvedores Android. Eu estou na parte de exemplos aqui e nós temos muitos exemplos de código para situações que a gente precisa usar no dia a dia. Então a gente pega aqui, por exemplo, o início rápido do Firebase para Android. Tá? Eu vou clicar nesse exemplo aqui e ele está lá no GitHub, certo? Então aqui está o projeto todo, ó, todas as pastas do projeto Android. E aqui a gente tem como clonar o projeto, mas isso tudo aqui a gente vai ver depois na parte de GitHub mesmo, na parte prática, tá, pessoal? Só queria mostrar como a gente tem projetos disponíveis no GitHub. E a outra opção aqui, esse outro link, é nada mais, nada menos que o código-fonte do PHP. PHP, então, que é uma linguagem amplamente utilizada, certo? A gente tem aqui o repositório oficial do PHP com todo o seu código-fonte. Então, é possível vocês baixarem o código-fonte do PHP, vocês têm acesso aqui a todo fonte desse projeto. Então tá, pessoal, vamos lá para a parte prática agora, como usar o Git básico. Próxima aula aí a gente começa com esses passos: instalar, criar repositório local, alterar o projeto e commitar, reverter a versão de código simulando o cenário real. Então, até a próxima!